Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Hiperquímica do Brasil. Meu nome é Alexandre Moraes e hoje vou trazer para vocês os nossos campeões de vendas aqui, o nosso deionizador. Como vocês sabem que funciona o modelo do nosso canal, eu vou contar com o apoio do nosso diretor técnico José Moraes, onde ele vai explicar detalhadamente como que é o deionizador, o que ele produz, como fazer manutenção, como retirar resina interna, enfim. Vamos colocar todas as dúvidas frequentes que os nossos clientes mandam para a gente com recorrência através desse vídeo para ficar mais claro ainda para vocês adquirirem esse equipamento com mais confiança, tá bom? Então fiquem ligados e boa aula! Olá, sou José Moraes do Departamento Técnico da Hiperquímica e hoje nós vamos falar do deionizador. O que é um deionizador? O deionizador é uma fabricação nossa, própria, em que a água vai ser passada por um cartucho. Aqui internamente tem um cartucho que tem resina. Essas resinas são uma resina de leito misto, em que vai fazer toda a purificação da água, retirando os sais dissolvidos nessa água. Então essa resina retém os ânions e os cátions e vai produzir uma água com baixa condutividade. Essa água vai ser usada nos mais diversos processos, tanto de produção quanto de laboratório. Como funciona o deionizador? O deionizador, esse equipamento vai conectado a uma entrada de água. Geralmente a água vem de uma torneira do laboratório, em que liga nesse NIP, passa por uma coluna. Essa coluna tem as resinas, a resina aniônica e catiônica, vai reter todos os sais que são solubilizados, tem o monitoramento da água, que ela vai indicar se a água está com baixa condutividade, acende um LED verde e vai indicar quando satura a resina um LED vermelho. A água sai por uma mangueira e aqui é feita a coleta. É importante saber que ela vai uma etiqueta informando qual é a velocidade da água que deve passar por dentro da coluna. Então leia e faça o ajuste para que a água fique dentro da velocidade. Nós temos o deionizador de 50 litros por hora e 100 litros por hora, então é importante você acertar a vazão do deionizador. Onde o deionizador é utilizado? Em todo local, em todo lugar onde se faz necessário a produção de uma água purificada quanto a sais minerais. Então a água isenta e um baixíssimo teor de sais minerais. Nos laboratórios, nas farmácias de manipulações para fazer o shampoo, para fazer as soluções, nos laboratórios para fazer as soluções analíticas, para soluções de absorção atômica. Então todos esses lugares, a indústria de bateria, a indústria fotográfica para lavar os filmes. Então todo local que precisa de uma água que não deposite após a sua passagem sais, o deionizador é indicado e ele vai produzir essa água necessária. Quando você compra o deionizador da Hiperquímica, você vai receber ele em uma caixa lacrada, acompanhando o deionizador. O deionizador é completo, então dentro dele também já vai a coluna com a resina, vai a fonte que você vai ligar ele bivolt automático. O nosso deionizador tem o monitoramento em 12 volts, então não tem perigo do contato dessa energia transmitir choque para o operador. Então acompanha a coluna, a carcaça do deionizador, o monitoramento, que é o deionizador completo, a mangueira da saída da água para onde você vai coletar e a fonte para você ligar na energia elétrica. Esse é o jeito que você recebe. Atente
para as instruções. O manual a gente disponibiliza digital, então você vai poder baixar isso do nosso site. Atente também para o recebimento da caixa, que ela tem que estar em boas condições, em perfeitas condições, porque muitas vezes pode haver durante o transporte um acidente e estragar o equipamento internamente. Sempre olhe no momento de assinar a sua nota fiscal. Como instalar o seu deionizador? Então nós falamos que nós vamos passar água pelo deionizador. Ele tem um nipple, você vai pegar um flexível desses de mercado, aí de acordo com o tamanho que você precisa. Então nós temos de diversos tamanhos. Você vai conectar esse flexível, passa uma fita de vedação antes, para que não tenha vazamento. Você passa uma fita de vedação, você coloca, após colocar o veda-rosca, você vai rosquear o flexível de maneira que não tenha vedação, não tenha vazamento. Importante, esses flexíveis não há necessidade de uso de chave, então apenas somente aperte o suficiente com a mão. Na sequência você vai colocar a fonte de energia, coloca a fonte de energia, faz a ligação do flexível no seu ponto de água, naquilo que você deixou já preparado no seu laboratório. Então você vai ter uma válvula no seu laboratório, então onde você vai fornecer água obedecendo a vazão de acordo com a etiqueta do produto. Na sequência, energiza o seu equipamento para que entre em monitoramento a água que vai ser produzida, tá? Então você vai colocar a fonte na tomada e ele vai produzir, vai iniciar o processo de monitoramento. Abra a vazão, faça o controle da vazão, a água vai entrar, depois de algum tempo ela vai expulsar o ar que está internamente aqui, tira o ar, vai soltar algumas bolhas, vai passar pelo monitoramento e vai provavelmente, como a água está com bastante sal ainda, expulsando o sal, deve acender a vermelha, não se preocupe. Depois de um certo tempo de uso, depois de alguns minutos de uso, por volta de 5 minutos, dependendo da sua água de entrada, ele vai mudar para o verde que entrou em operação, a resina começou a atuar, né? Aí você vai tirar a sua água e vai colocar no seu reservatório, no seu recipiente, que você vai coletar a sua água a ser usada. Quantos litros de água o meu deionizador consegue produzir? Vai depender muito da sua água de entrada. Geralmente, um deionizador de 50 litros por hora com uma água de entrada de 60 microsiemens, ele vai produzir por volta de 1.200 a 1.400 litros de água. O de 100 litros, entre 2.400 e 2.800 litros de água, com a água de entrada. Então, nós precisamos ter consciência da nossa água de entrada. Para isso, a gente pode melhorar dos quesitos. Nós temos um filtro, então isso aqui tira o cloro da água, faz com que a água fica mais pura quimicamente para entrar na resina. Nós temos um filtro de carvão ativo e temos também que ter consciência, saber qual a água de entrada. Então, para mim, o meu faz um monitoramento em que a água entra e quando tiver com 8 microsiemens, a luzinha vermelha vai acender. Então, você precisa saber a água de entrada, quanto é que está entrando, para você ter fazer uma regra, uma estequiometria da sua quantidade de água que vai dar de rendimento a essa coluna. Isso é feito quando você usar um condutivímetro para medir a água de entrada. Porque muitas vezes ligam para a gente e falam, olha, a minha água rendeu 1.000 litros apenas, vocês estavam dizendo, o meu de 50 litros, que era 1.200, 1.400 litros, né? Só que ele não tem um condutivímetro lá para medir a água de entrada.
E geralmente o que acontece é, a água de entrada dele está com 300, 400 microsiemens. É óbvio que nós fazemos isso numa média e com a água de entrada nessas condições, para atingir 1000 litros, já é o máximo que vai conseguir, ou até menos que isso. Então nós temos que medir a água de entrada para que a gente saiba que a água de saída, quantos litros a gente vai conseguir produzir com 8 microsiemens no máximo. Então uma dica nossa também, que a gente passa para os nossos clientes, é o seguinte: nós temos de 50 litros por hora uma vazão, 100 litros por hora uma vazão, e para que você todo dia não precise ficar lá na torneira ajustando, nós temos a seguinte indicação: você compra um registro de pressão, ele é com diversas voltas, né? Então para você ajustar, e uma válvula esférica. Não há necessidade de ser desse tipo, pode ser uma válvula esférica mais simples. Você abra a válvula esférica e começa a fazer as medições da vazão. Você vai ajustando. Quando você achar o ponto da vazão, você fecha a válvula esférica e eu até aconselho a tirar fora a canopla aqui, porque para ninguém mais mexer no registro. Então, desta forma, quando você for fazer seu trabalho, iniciar seu trabalho, produzir a água, você simplesmente abre a sua válvula esférica. Com isso, você não precisa todo dia ficar ajustando, ou você põe mais ou põe menos, tira mais água, vai ter uma produção de água que você às vezes joga até fora, e você deixa mais eficiente o seu equipamento. Isso pode ser instalado após o filtro. Então você coloca o filtro e depois coloca esse dispositivo. Quando a sua coluna saturar, que a indicação for vermelha, que é que a água está acima de 8 microsiemens, nesse momento vai ser necessário fazer a regeneração da coluna, a substituição da resina interna dessa coluna. Como que é feito isso? O processo é muito simples. Você tira a energia do equipamento, desligando a fonte, solta a conexão que está do equipamento com o ponto de água de abastecimento, você solta fora o flexível e com o uso de uma chave Phillips, você vai soltar, vai abrir, tirar fora os 4 parafusos que prende o equipamento. Como isso está vedado com silicone, você vai com cuidado, com muita atenção, pegar um estilete e você vai tirar toda a vedação da cola do silicone aqui. Quando você eliminou a cola de silicone, você vai tirar a coluna e vai pôr para escorrer, porque aqui vai ter água aqui internamente ainda. Põe para escorrer um pouco dentro da pia do seu laboratório e depois você coloca ela num saco plástico e embala e manda para a Hiperquímica efetuar a regeneração da sua coluna. Então nós também temos a opção de, em vez de enviar a coluna até a Hiperquímica, nós enviarmos para vocês a resina. Então você vai receber a resina aí em sua empresa, para que você mesmo faça a substituição. Isto facilita o transporte, porque em vez de mandar a resina para nós, mandar a coluna para nós, para efetuarmos a troca da resina aqui, você já recebe a resina e você mesmo efetua a troca. É muito simples, eu vou mostrar para vocês como é feito. Você vai pegar a coluna de dentro do deionizador, como nós mostramos no processo anterior, vai soltar. Tem 2 parafusos que vão segurar esse fechamento da resina. Você vai soltar e tirar esse fechamento. A resina vai estar aqui dentro. Você vai ter acesso. Tira o suporte que está segurando aqui, tira toda a resina para um recipiente e faça um processo de limpeza. Então, como é feito o processo de limpeza? Você vai pegar um pano embebido em uma solução
de água sanitária a 5%, vai passar em toda a extremidade, interna e externamente, de maneira que você desinfecciona a coluna. Aproveita também para fazer essa mesma limpeza no seu deionizador, passando a solução toda interna aqui, limpa tudo certinho, coloca a resina que você recebeu no mesmo jeito, você coloca o suporte inferior, coloca a resina, coloca o suporte superior e vai colocar o fechamento, coloca-se os dois parafusos e o seu equipamento está pronto para ser voltado para dentro do deionizador. Voltando o equipamento para dentro do deionizador, você vai fazer o procedimento, isso consta no manual. Você vai providenciar uma cola de silicone, passa na borda do equipamento para que faça a vedação, aperte os parafusos, espere por volta de umas 4 horas. Se você conseguir fazer isso de um dia para o outro é melhor, porque o silicone vai curar melhor, mas depois de 4 horas já tem o efeito de vedação. Peço que você verifique a sua aplicação. Se conseguir deixar para o outro dia é melhor. Acabou de vedar, faça a ligação, volte a ligação elétrica, volte a água novamente e o seu equipamento está pronto para operar novamente. Agora nós vamos falar sobre a troca da resina, como que faz a manutenção do equipamento, a limpeza do equipamento. Antes disso, a gente vai responder algumas perguntas que são bastante constantes em nosso departamento comercial, para que o pessoal entenda então como funciona. Uma existe um alerta quando a coluna está saturada? E como é feito o seu descarte? Então a pergunta tem um alerta quando a água já está saturada, né? A água está errada, já passou de 8 microsiemens? Sim, nosso equipamento vem com um dispositivo que faz a inversão da luz verde para a luz vermelha, indicando que a água já está acima de 8 microsiemens e que a resina está saturada. Como que eu faço? Nós vamos passar na sequência como a gente troca a resina. Mas o que eu faço com a resina minha saturada? Existe hoje empresas especializadas em descarte de material químico. Então você chama uma empresa especializada para que ela dê o caminho certo para esta resina. Uma segunda pergunta o equipamento mede a resistividade da água? Não, o equipamento indica que a sua água está com baixa resistividade ou alta resistividade. Entretanto, ele não mede, não mostra para a pessoa, não tem um display aqui fazendo essa indicação. Ele só vai indicar para você se a água está ok, está abaixo de 8 microsiemens ou acima de 8 microsiemens. É convencionado que acima de 8 microsiemens a água está fora do padrão de água deionizada. Então, nesse momento, vai acender a luz vermelha. Não tem a indicação da resistividade. Uma outra pergunta também bastante vem aqui pra gente a mangueira que conecta o deionizador à água está inclusa? Não está incluso. Por quê? Nós não sabemos a distância que o cliente vai precisar levar essa mangueira. Então essas mangueiras são aqueles flexíveis, encontra-se no mercado aí nas casas de material de construção e é ali que vocês adquirem no tamanho que vocês precisam. Não acompanha, tá? Então o equipamento vai conforme explicado, o equipamento e a fonte e o manual você vai baixar na internet. Então eu falei sobre a produção da água deionizada. Diferente a água deionizada da água destilada, porque os princípios, o uso são convergentes, eles fazem apenas os mesmos segmentos. Entretanto, a vantagem do deionizador é que 1 litro de água produzida é 1 litro de água que entrou. No destilador, como existe um processo de fervura, um processo de aproveitamento do vapor, você produz 1 litro de água, você tem que jogar 70 litros de água fora. Então a natureza agradece quando você usa o deionizador. E uma mistura também
deionizador e desmineralizador, que é a produção da água DESMI. A água DESMI, ela, no processo de tratamento desse equipamento, ela é feita a regeneração com cloreto de sódio. Na água DESMI pode ter cloreto de sódio na solução. Então aqui na água deionizada não tem. A água deionizada, então, ela é mais estável, mais pura para suas aplicações. Bom, pessoal, então é isso aí. Esperamos que as suas dúvidas tenham sido sanadas. Nós temos também alguns projetos de deionizadores especiais que aguentam uma pressão um pouco mais industrial, volume de água um pouco maior. Se você tiver interesse nesse item, eu peço que você entre no nosso site, que lá com certeza você vai encontrar, ou então entre em contato conosco através do Televendas, WhatsApp, e-mail, que vai ser um prazer atendê-los, tá joia? Esse é o nosso deionizador. Esperamos que qualquer dúvida que ficou além do vídeo, além do conteúdo que a gente produziu, entre em contato que a gente com certeza soluciona, tá joia? Valeu!